A cidade parecia um cemitério a céu aberto. O silêncio pesado, quebrado apenas pelo vento ocasional, tornava difícil acreditar que ali um dia houve vida. As casas estavam vazias, as ruas desertas, e o único som constante era o eco distante de pássaros de rapina, sobrevoando as árvores secas. Para o coveiro, isso não era uma novidade. Ele enterrava corpos todos os dias, como se fosse o último a testemunhar o desaparecimento daquela cidade. Cada passo que ele dava em direção ao cemitério trazia uma sensação amarga de familiaridade. Seu trabalho se tornará sua vida. Não havia mais amigos, família ou qualquer contato humano. Todos se foram, consumidos pela praga. Ele, de algum modo, escapara, mas com isso vinha o fardo de sobreviver em um mundo onde a morte parecia reinar soberana. Foi em uma dessas noites, enquanto finalizava mais um sepultamento, que ele a viu pela primeira vez. Ao longe, sob a luz fria da lua, uma figura feminina se destacava entre as lápides. Ela parecia tão distante quanto as estrelas, mas havia algo nela que o fez parar. Seu vestido branco esvoaçava na brisa, e seus longos cabelos negros reluziam como seda. O coveiro hesitou, seu coração batendo rápido. Quem era ela? O que fazia ali, entre os mortos? No início, ele pensou que era uma visão, fruto de sua solidão crescente, mas noite após noite, ela retornava, sempre no mesmo lugar, sempre em silêncio, e assim, o fascínio crescia. Ele nunca ousou se aproximar, mas seu desejo de descobrir mais sobre aquela mulher misteriosa aumentava a cada encontro silencioso. Naquela noite, o coveiro decidiu que não podia mais ignorar a presença da mulher. Algo nela o atraía de uma maneira que ele não conseguia explicar, uma força que o fazia querer entender seu mistério. Com a lua cheia iluminando o cemitério como uma luz pálida e fria, ele se aproximou devagar, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento, como um espectro no vento. Quando estava perto o suficiente, notou a tristeza em seu rosto. Ela era ainda mais bela de perto, com longos cabelos negros que caíam como um véu sob os ombros, e seus olhos eram o que mais o perturbavam. Eles não pareciam vivos, eram profundos, escuros, como se contivessem toda a dor do mundo. Mas havia algo mais neles, um pedido silencioso de ajuda. Quem é você? A voz do coveiro saiu rouca, seca pelo tempo em que havia passado sem falar com outro ser humano. Ela o olhou por um longo momento, como se pesasse sua presença antes de responder. Eu estou presa aqui, disse ela, sua voz baixa e suave, quase um sussurro. Não posso partir. Presa. Ele repetiu, confuso. Por quê? A mulher desviou o olhar, fitando as lápides ao redor. Há algo que me prende, algo que você não entenderia. O coveiro sentiu um aperto no peito. Havia uma tristeza tão profunda nas palavras dela que o fez querer ajudá-la de qualquer forma. Talvez eu possa entender. Talvez eu possa ajudar. Ela olhou de volta para ele, seus olhos cheios de uma mistura de esperança e medo. Não há como me ajudar. Não há como escapar. Mas mesmo diante de suas palavras sombrias, o coveiro não conseguia abandonar a ideia de descobrir o que a mantinha naquele lugar. Algo nele despertava cada vez que ela falava, uma promessa silenciosa de que ele encontraria um caminho. O mistério da mulher não saía da cabeça do coveiro. Durante o dia, enquanto cavava sepulturas e organizava os túmulos, sua mente permanecia fixada nela. Quem era aquela mulher? O que poderia prendê-la ao cemitério? Ele precisava descobrir mais. Em suas horas livres, começou a vasculhar os registros antigos da cidade, buscando pistas. Muitos dos arquivos estavam empoeirados e esquecidos, quase como a própria cidade, mas aos poucos ele juntava fragmentos de uma história enterrada no tempo. Ele leu sobre uma família influente que morava ali, anos antes da praga. O nome de uma jovem mulher, Helena, aparecia repetidamente nos registros. Ela tinha sido dada como morta muito antes da praga começar, mas seu nome sempre surgia ligado a rumores sobre um ritual proibido. Conforme investigava,
uma imagem aterradora começou a se formar. Havia lenda sobre um homem que, na tentativa desesperada de salvar Helena da morte, realizou um ritual antigo, esperando trazê-la de volta à vida. Mas algo deu terrivelmente errado. Em vez de salvá-la, ele aprendeu entre os dois mundos, nem viva, nem morta, condenada a vagar pelo cemitério por toda a eternidade. Essas histórias o deixavam inquieto. Estaria Helena, a mulher que ele via todas as noites, presa por causa de um amor desesperado. A ideia o perturbava, mas ao mesmo tempo o atraía. Ele sentia que, de alguma forma, havia sido destinado a encontrá-la. E talvez, só talvez, pudesse libertá-la. No entanto, enquanto continuava sua investigação, começou a perceber outra coisa. Ele estava sendo vigiado. Sentia uma presença nas sombras, algo que o seguia aonde quer que fosse. Em seu coração, ele sabia, não estava sozinho nessa busca. Alguém, ou algo, estava tentando impedir que ele descobrisse a verdade. Em meio às lápides e ao silêncio da cidade morta, o coveiro encontrou o que procurava. Um velho eremita, um homem que vivia nos arredores da cidade, isolado desde muito antes da praga. Conhecido por guardar segredos que ninguém mais ousava mencionar, ele era o único que poderia saber a verdade completa sobre Helena e o ritual. Ao entrar na pequena cabana onde o eremita vivia, o coveiro sentiu o peso dos anos naquele lugar. As paredes eram cobertas por símbolos estranhos, e o cheiro de incenso misturado à poeira enchia o ar. O velho estava sentado em um canto, com os olhos vidrados, como se estivesse esperando por ele. Você a viu, não é? A voz do eremita era baixa, quase um sussurro. Helena, o coveiro assentiu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ela está presa no cemitério. Não pode partir. O que aconteceu com elas? O eremita deu um longo suspiro antes de responder. Helena era amada por um homem que não aceitava a morte. Quando ela adoeceu e morreu, ele fez o impensável. Usou um antigo ritual para tentar trazê-la de volta. Mas o preço foi alto. Ele prendeu sua alma entre os dois mundos. E agora ela está condenada a vagar, esperando por alguém que a liberte. Como posso libertá-la? O coveiro perguntou, já sentindo o peso da resposta. O velho ergueu os olhos, sombrios e sem esperança. Você precisará fazer um sacrifício, algo que valorize mais do que a própria vida. Ao libertá-la, você a perderá para sempre. Mas se não o fizer, ela permanecerá presa, e sua alma será assombrada até o fim dos seus dias. O coveiro sentiu o choque dessa revelação. Ele amava Helena, sabia disso agora, mas libertá-la significava perdê-la para sempre. Ele teria que escolher entre mantê-la presa no cemitério ou fazer o sacrifício final para libertá-la. Naquela noite, o coveiro voltou ao cemitério decidido a realizar o ritual. O céu estava coberto de nuvens densas e o vento frio soprava entre as lápides, como se a própria morte observasse seus passos. Ele carregava consigo os elementos que o eremita lhe havia dito serem necessários para o sacrifício. A cada passo, sua mente oscilava entre o desejo de libertar Helena e o medo de perdê-la para sempre. Quando chegou ao local onde Helena sempre aparecia, ela estava esperando, envolta na névoa. Sua expressão era mais sombria do que nunca, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz carregada de tristeza. Se fizer isso, nunca mais me verá. Não posso te deixar assim, presa entre a vida e a morte, respondeu o coveiro, o peso da decisão em sua voz. Não seria justo com você? Ou comigo? Antes que pudesse começar o ritual, uma sombra se levantou atrás de Helena. Uma presença que ele não tinha visto antes, mas que agora parecia estar se materializando da própria escuridão. Era o espírito do homem que a havia condenado ao ritual, seu antigo amante. A entidade tinha uma forma indistinta, mas sua presença era opressiva, e sua voz, quando falou, ecoou como um trovão distante. Ela pertence a mim, o espírito bradou. Você não tem o direito de libertá-la. O coveiro recuou, sentindo o peso daquela força oprimir seu corpo.
Mas, mesmo com o medo pulsando em suas veias, ele sabia que não poderia desistir. Helena estava presa por aquele espírito, pela obsessão de um homem que não aceitou a morte. Com um esforço final, ele começou o ritual, entoando as palavras que o eremita lhe ensinara. O espírito atacou, mas Helena, com lágrimas nos olhos, interveio. Eu aceito meu destino, disse ela, sua voz suave. Mas agora, deixe-me partir. No último momento, o coveiro completou o ritual, e a escuridão ao redor começou a se dissipar. Assim que o coveiro completou o ritual, uma luz suave começou a emanar de Helena. Ela olhou para ele com uma expressão de profunda tristeza, mas também de gratidão. Ele sabia o que aquilo significava. Ela estava finalmente livre, mas o preço por sua liberdade era a separação definitiva. Obrigada, disse Helena, sua voz suave, quase um suspiro no vento. Eu finalmente posso descansar. Ela se aproximou dele, estendendo a mão uma última vez. O coveiro segurou sua mão fria, sabendo que seria a última vez que a tocaria. Eu te amo, ele disse, sua voz embargada de dor, mas também de aceitação. Helena sorriu tristemente. Eu sei, e sempre serei grata por isso. Com essas palavras, o corpo dela começou a se desvanecer, transformando-se em uma leve neblina que se dissipava com o vento da noite. O cemitério, que antes parecia um lugar de sombras e morte, agora estava em paz. Pela primeira vez em meses, o coveiro sentiu uma estranha sensação de leveza. As lápides, antes cobertas pela névoa e o peso do passado, agora pareciam simplesmente pedras antigas, sem a presença opressiva da morte. Ele ficou ali por um longo tempo, sozinho, contemplando o vazio deixado pela partida de Helena. O sacrifício que ele fez o libertara de sua própria obsessão com a morte e o destino trágico dos outros. O peso que carregava, de tantas perdas, parecia agora menos sufocante. Quando finalmente saiu do cemitério, ele sabia que sua jornada ali havia terminado. Deixou a cidade desolada, partindo sem olhar para trás, com uma nova aceitação da mortalidade e da necessidade de seguir em frente, mesmo com o peso da dor. A escuridão persistia ao redor, mas agora, o coveiro estava em paz.